Estamos recebendo aqui no estúdio e vamos conversar sobre a corte de 2015. O Werner Miller e a Bárbara Peter, pesquisadores da corte 2015, e também a Pamela Fredes, que é mãe de participantes das cortes de 2004 e 2015. Estão conosco. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Sejam bem-vindos. Tudo certo? Bom dia, obrigada. Tudo bem. Estão até de uniforme, né? Corte 2015, né? Tem que dar uma para a Pamela também, né? Concordo. Faz sentido. Bom, na semana passada, acho que foi na semana passada, a gente conversou sobre a corte de 98, acho que foi, né? Não, de 82, é. E são 5 cortes. Queria que até Bárbara e Werner, vocês falassem um pouco mais sobre... são 5 cortes, né, que estão ligadas aqui em Pelotas, na Universidade Federal, e esse trabalho que é desenvolvido e como vocês atuam nessa que é de 2015. Bom dia, obrigada pelo convite para a gente estar participando aqui. Para a corte é muito valioso esse momento. E acredito para todas as cortes, né, mas para 2015 em especial, que a gente está em acompanhamento nesse ano. Né? Então a corte 2015 ela é a 4ª corte, né? Então temos a de 82, a de 1993, a de 2004 e a nossa de 2015, e agora, né, está iniciando a corte de 2026, está em andamento. Então a nossa corte ela tem um grande diferencial que a gente gosta sempre de falar, que as mães começaram a ser acompanhadas já desde o período pré-natal, né? Então quando elas estavam ali fazendo em clínicas de ultrassom, clínicas médicas, a gente foi recrutando, entrando em contato com essas mães para, né, começar o acompanhamento ainda na gestação. Então esse é um diferencial que a corte de 2015 tem, né, e vem acompanhando como as outras cortes. A gente procura sempre manter as mesmas faixas etárias de acompanhamento, né, para poder fazer uma comparação. Então a gente vem acompanhando essas famílias, né, ao longo do tempo. Eu e o Werner estamos como coordenadores da corte, temos outros colegas também, o Fernando e a Jéssica, né, e a gente atua na coordenação do trabalho de campo, né, com a equipe, com ações de engajamento, né, com as famílias. Então a gente está nesse suporte com a equipe. Diferente das outras que faziam acompanhamento após nascimento apenas, vocês começaram já no período, descobriu que a mamãe estava grávida, já começou a pesquisar. Acompanhamento. Isso aí. Então a gente tem dados assim desde o pré-natal, né, que a gente consegue então influenciar, avaliar como que esse período pré-gestacional pode estar influenciando, né, ao longo da vida dessas crianças. A deste ano também está começando com o pré-natal? Não, essa é no hospital. No momento do nascimento, né, as mães lá no hospital ainda são convidadas a participar e já começam, né, com algumas perguntas, elas já têm no hospital. Em relação à corte de 2015, que é a que vocês coordenam, Bárbara e Werner, o que dá para trazer de diferencial, o que vocês já constataram aí nesse período aí de acompanhamento? Estamos falando aqui de crianças, jovens, pré-adolescentes de 11 anos ou que vão fazer 11 anos esse ano, né? É isso, né? Isso aí. O que dá para destacar, né? Bom, a gente, como a Bárbara mencionou, né, a gente iniciou durante o período da gestação. A gente atingiu cerca de 75% das mães que fazem parte da corte, que a gente oficialmente iniciou nas maternidades, né, o estudo, mas a gente já conseguiu anteriormente a gestação, anteriormente ao pré-natal, iniciar na gestação. Então a gente conseguiu acompanhar 75% dessas mães. Com isso a gente conseguiu já fazer uma série de análises, né, de o quanto que aspectos de saúde elas impactam na vida da criança ao longo do tempo. Então um exemplo que eu trago aqui são alguns estudos da área da atividade física, que durante a gestação as mães utilizaram um equipamento que era um acelerômetro que media a atividade física, e a gente conseguiu verificar ao longo do desenvolvimento da criança o quanto que a atividade física praticada no momento da gestação ela impactou no desenvolvimento da criança de forma positiva. Então esse é um exemplo desses achados que a gente consegue verificar ao longo do tempo e acompanhando os participantes da corte. Estamos falando aqui em relação à corte 2015 de quantas mamães ou quantas crianças envolvidas?
Vocês têm esse número? Sim. A corte, ela compreende, né, participantes que lá no início as mães aceitaram a participar, 4.275 crianças, né? Então, a gente atende... são elegíveis para participar da corte todas aquelas crianças que as mães residem na zona urbana de Pelotas, né? Então, naquele ano, no ano de 2015, nasceram mais crianças, né? Mas que puderam participar da pesquisa, contando com esses critérios, né, da pesquisa, foram 4.275 crianças. E a gente vem mantendo uma boa taxa de acompanhamento. Tem mães que não querem participar da pesquisa. Sim. Não são obrigadas a participar, Não são convidadas a participar, né? É isso. Isso. E tem o critério, né, que às vezes é da zona rural, ou tem mães que vêm de outras cidades da região e ganham seus bebês aqui, né? Então, essas não entraram na pesquisa lá no início. Mas hoje, né, se a mãe reside fora, a criança nasceu aqui, faz parte do estudo, mas se mudou de Pelotas, mesmo assim eles continuam fazendo parte do estudo. Em seguida a gente vai falar um pouco mais sobre esses números. Quero conversar com a Pâmela, que é mãe de participantes das cortes de 2004 e 2015. Como é que surgiu o convite? Como é que foi para ti, né? E se houve uma diferenciação, por exemplo, em relação à corte de 2004 e em relação à de 2015, Pâmela? Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui, ser convidada pela corte para estar aqui. Teve uma diferença. Em 2004, eu fui convidada, né? Quando eu ganhei a minha filha, que hoje está com 21 anos. E Qual é o nome dela? É Gabriele. A Gabriele. É. E em 2015, eu fui abordada no pré-natal. Acho que eu estava com uns 3, 4 meses de gestação. Eu fazia o acompanhamento num hospital e eles me convidaram para fazer parte novamente. E aí é com o Tiago, que tem 10 anos. O Tiago tem 10 e vai fazer 11 agora ao longo de 2026. Isso, em outubro ele faz 11. 11 anos, muito bem. E para ti, o que foi importante ter o acompanhamento, né, da corte de 2004, da de 2015? O que significa para ti ter esse acompanhamento também dos teus filhos, né, que são analisados, pesquisados até os dias de hoje? Para mim é muito importante e é uma honra participar. E eu sempre faço questão, cada vez que eles entram em contato, eu faço questão de levar o filho ou receber eles em casa. Em 2004, quando era minha filha, eles iam muito em casa, na minha casa, que é o mesmo endereço até hoje. Eu moro no Jardim América, que aí o Werner explicou que faz parte, porque antigamente era de Pelotas, né, que é Capão do Leão hoje. E para mim é muito importante fazer parte disso, porque não é só para os meus filhos. É um estudo, é uma contribuição que é para todas as crianças, inclusive as que não fazem parte. Então, para mim é uma honra poder, os meus filhos e eu também, porque em 2015 eu usei o acelerômetro, né? Então, é muito, muito bacana, muito importante. Até que idade, Bárbara e Werner, é feito o acompanhamento desses nascidos, digamos assim, os 4.275 que vocês acompanharam lá no começo da corte de 2015? Qual é a idade limite de acompanhamento? Ou não tem uma definição assim, vamos até onde dá? A gente não tem uma definição certa de como acontecem os estudos de corte de nascimento. Na verdade, são períodos. E a corte de 2015, ela vai, para repetir e para comparar com as cortes anteriores, tenta sempre reproduzir os acompanhamentos que foram feitos. Certo. Então, até a gente iniciou no pré-natal, a gente teve o acompanhamento do hospital, que foi o perinatal, depois aos 3 meses, aos 12 meses, aos 24, aos 4 anos, aos 6, 7 anos. A gente teve 2 acompanhamentos também que eles foram específicos, um durante a pandemia de Covid-19 e outro durante as enchentes de 2024. E a gente vai seguir, pelo menos, reproduzindo os acompanhamentos que foram feitos nas outras cortes. Então, o nosso próximo acompanhamento vai ser aos 15 anos, aos 18 anos, aos 22 anos e depois aos 30 e aos 40 anos. Assim como as cortes de 1972 fizeram, 1993 fizeram. Outros acompanhamentos, eles podem acontecer se tiver uma especificidade, se acontecer um problema de pesquisa diferente que a gente queira investigar, mas a princípio a gente vai acompanhar os participantes ao longo da vida. Então, por exemplo, a corte de 82 já acompanhou há mais de 40 anos e as outras cortes tendem a acompanhar igual. A gente recebeu na semana
quando fizemos a entrevista com a coordenadora da Corte 82, recebemos inúmeras manifestações de ouvintes. Eu fiz parte, eu faço parte, né? E inclusive o ouvinte está convidado a mandar recado aqui, se fez ou faz parte das Cortes 2004 ou 2015 especificamente aqui, os papais, né, mamães aí que estão envolvidos, pode mandar recado. Dona Vera, nossa ouvinte, ela disse que participou da Corte de 93, teve? Teve 93, né? Acho muito importante, né? Diz que o filho participou da Corte de 93, porque os estudos feitos a partir daí servem para gerações futuras. Este é o parâmetro das cortes, né? Aquilo que nós temos de geração lá de 82, 93, 2004, 2015, agora 2026, e aquilo que pode representar para uma organização, né, de mamães, de filhos, até mesmo para a estrutura de saúde de um município, me parece, né? Que vocês coordenam a corte aí, me parece que é isso que a gente consegue apurar quando tem esse tipo de comparativo, né? Sim. Como a nossa mãe falou, né? Os estudos, eles trazem benefícios não apenas para as nossas crianças, isso que é o mais rico, né? Os estudos das cortes, eles trazem benefícios a nível internacional, mundial, né? Lá nos dados da 82, o professor César, né, que foi um dos fundadores das cortes, os estudos deles sobre a amamentação, né, puderam mostrar, a professora Janaína trouxe bastante isso, o quanto a amamentação ela reduzia o número de diarreia e com isso também o número de mortes, né? O quanto as UTIs que faltavam na cidade levavam a óbitos nas crianças da 82. Quando se viu na 93, já tinha sido implementado mais UTIs, já se tinha reduzido o número de óbitos. Outra coisa que auxilia não só as crianças da nossa cidade, mas também a nível mundial, que foi os estudos das curvas de crescimento, né? Teve um estudo também que se viu a posição do bebê dormir, reduzia, né, de barriguinha para cima, reduz o número de mortes súbitas. Então, tudo isso são dados das nossas cortes, dos nossos estudos daqui de Pelotas, estão contribuindo a nível mundial. Então, é muito rico ver que não é só aqui, né, a gente contribui. São dados que a Organização Mundial da Saúde usa para formar políticas políticas de saúde, né, para todo mundo. Então isso é muito muito importante, assim, a gente ver isso sendo colocado em prática. Pamela, como é que a Gabriela e o Tiago se sentem, assim, sabendo que eles fazem parte de pesquisa e porque me parece que chega a uma determinada idade, daí não é mais a mãe que responde, mas é a criança, ou é o jovem, ou é o adulto já, né? Como é que ele se sente, assim, participando das pesquisas? Eles ficam muito felizes de participar. A gente foi semana passada, o Thiago, né, foi acompanhado, e a Gabriele já ficou pensando, mas não vão me chamar? Ela já está pensando quando é que vão chamar ela para poder participar também. Porque eles entendem a importância. Sem falar que é bem... tem algumas coisas que é desenvolvido para a criança, não é cansativo para a criança. E para o adulto, então, já é mais tranquilo, mas o Thiago sempre adora. Sempre adora participar. A tendência, então, do Thiago agora, foi pesquisado agora, é que voltar aos 15, é isso? E depois aos 18. E para a Gabriela, que tem 21, então ela vai agora só aos 30? Aos 22. Aos 22, então ano que vem. Logo. E depois aí pula para 30. Ou tem 22? E depois 30. E depois aos 30. A gente vai estar finalizando o trabalho de campo da Corte 2015 e vai estar iniciando o trabalho de campo da Corte 2004 com o acompanhamento de 22 anos dessa outra geração. Só quero voltar, Werner e Bárbara, a questão, por exemplo, que o acompanhamento que vocês fizeram com as mamães da Corte 2015 na questão da educação da atividade física, né? Das 4.275 gestantes, né? Tem um percentual de mães que na época faziam alguma atividade física? Sim. A gente estudou bastante atividade física no início da Corte 2015 e nós tínhamos... o que nós estudamos são as prevalências de atividade física. Então, a gente tinha, de acordo em cada trimestre da gestação,
e era medida, a gente perguntava a cada trimestre da gestação, e no final, se eu não me engano, a gente tinha uma prevalência de 13% ou 15% de mães fisicamente ativas. Assim, foi mais baixo do que a gente esperava, porque a gente espera que as pessoas pratiquem mais atividade física, né? A gente tem uma prevalência a nível nacional de próximo de 40%, de 35%, 40% das pessoas são fisicamente ativas. Então, na gestação, a gente observou que as pessoas estavam mais inativas do que a população em geral. Bom, isso serve também como política pública de incentivo à questão da prática da atividade física para gestantes, né? A gente sabe de gestantes que acabam caminhando, correndo, indo para academia. Claro que tem que cuidar muito com a questão do impacto, né? Que tipo de atividade física, mas que é salutar para a mãe e para o bebê a questão da atividade física. Então, isso também é uma forma de criar políticas públicas nesse sentido, né? Uma curiosidade, vocês acompanham para o resto da vida agora a corte, não? Como é que funciona para vocês? Nós, vocês, coordenador. Porque a geração de vocês até os 40, né? Vai demorar um pouquinho, né? Tem mais 30 anos pela frente. Então, depende, né? Depende. Nós somos alunos de pós-doc, né? Então, Certo. terminamos o doutorado ali na Epidemio e estamos como pesquisadores. Certo, então, a certo. gente tem um período de estudo ali e não sabemos quanto tempo. Claro, a pergunta foi em tom de brincadeira Mas aqui, ainda- mas porque Mas é a curioso ideia para quanto vocês, mais, né? melhor, né? A gente fica querendo ver. Eu estava no doutorado, estudei, fiz com os meus dados dos 6, 7 anos. Então, eu era doutoranda no acompanhamento dos 6, 7 anos e hoje eu estou como pós-doc. Então, agora eu já fico curiosa para ver os dados, né, que eu avaliei nos 6, 7, como é que vão estar aos 11 anos, né? Então, a gente fica sempre querendo estar junto, estar pertencendo ao grupo, né, para seguir estudando. Em relação a doenças, é possível detectar, por exemplo, lá que a corte do 82, a prevalência maior é desse tipo de doença nas crianças, a de 93 foi esse, a 2004, 2015, a 2015 que vocês coordenam, tem alguma especificidade? Olha, apareceu mais entre as crianças isso, aquilo, tem como relatar, hein? Sim, a gente muitas das doenças elas vão acabar se desenvolvendo ao longo da vida das pessoas, né? Mas algo que a gente já observou de imediato é em relação ao sobrepeso e obesidade. Então, as crianças da corte 2015 elas estão com maior prevalência de sobrepeso e obesidade do que as crianças do que a faixa etária das cortes anteriores. Então, isso é um dado que a gente tem observado ao comparar as cortes de nascimento. Até, né, trazendo um dado, números assim, mas na corte de 2015, aos 6, 7 anos, as crianças tinham em torno de 22% das crianças tinham obesidade. E esse número se compara às pessoas com 22 anos na corte de 93. Então, assim, isso foi muito assustador, porque as nossas crianças hoje já estão com taxas de obesidade quando as pessoas com hoje 30 anos tinham 22 anos, né? Então, ou quando os participantes da 2004 tinham 15 anos, as nossas crianças com 6, 7 estavam com essas mesmas taxas de obesidade. Então, isso vem crescendo muito, é muito alarmante, assim. Então, tem muitos estudos na corte falando, né, e chamando a atenção para o excesso de peso, né, nas crianças. Então, isso a gente vai avaliando ao longo do tempo, quanto isso vai impactar na vida adulta depois das crianças, né? Tudo bem. O Éder, nosso ouvinte, disse que também participou, ele como pesquisado da de 82. O Daniel, ele cita aqui, parabeniza, né, porque é um trabalho que justamente pode servir de parâmetro para outros estudos pelo Brasil afora. Aliás, as parcerias que existem, né, da Federal de Pelotas com a de São Luís? São Luís e Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto em São Paulo, né? A gente sabe que existem outras cortes, mas vocês têm uma parceria mais de perto com a de Ribeirão Preto e a de São Luís do Maranhão, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que também serve de comparativo, né? Região sul, região sudeste, região norte do país. É bem interessante também esse tipo de situação. Bom, para a mamãe, aí agora é continuar, né? O Tiago, tu acompanha mais de perto, né? A Daniela já se vira mais sozinha agora, né? Em termos de pesquisa. Sim, ela já vai sozinha, já é adulta, já dirige, já trabalha, mas sempre querendo fazer parte. Ah, que legal. E o Tiago, ainda vou uns anos com ele, acompanhar ele, com certeza. Que bacana.
Muito bem, muito bom ouvir um pouco mais do trabalho que vocês realizam. A gente sabe que tem inúmeras informações aí que a gente poderia ampliar. Nós vamos, a partir de amanhã, né, Danilo, me ajuda? A partir de amanhã nós temos os boletins da corte aqui na programação. Nós vamos semanalmente trazer, com uma parceria dos alunos do jornalismo, que estão produzindo conteúdo sobre as cortes, que nós vamos apresentar semanalmente aqui também na Rádio Pelotense. Toda quarta-feira um boletim novo. Então, a partir de amanhã, nós teremos esses boletins aqui na programação falando das cortes, né? Das 5 cortes, da primeira e até contando a história até a atual. Nós vamos ter conteúdo semanalmente falando sobre as cortes. Então, estamos sempre à disposição. Bárbara, Werner, Pamela, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bem? Obrigada, nós agradecemos. Convidamos, né, todas as famílias que estão nos ouvindo, que fazem parte da Corte de 2015. Estaremos entrando em contato, chamando vocês, né, para virem até a clínica e participar do acompanhamento. Posso falar só mais um pouquinho? Claro. Que esse ano a gente tem um diferencial muito grande nesse acompanhamento, que são devolutivas de alguns resultados de testes, né? É difícil a gente conseguir dar muitas devolutivas, muitos resultados, porque nem tudo fica pronto na hora e os nossos dados são para serem usados para fins de pesquisa. Mas nós trabalhamos bastante nesse acompanhamento para conseguir entregar resultados na hora, no momento que a mãe já sai da clínica, né, com vários resultados. Então, esse está sendo um diferencial muito grande nesse ano. Era uma questão que as famílias nos trazem, né? Então, a gente convida que os pais participem, as crianças participem, que a gente tem bastante coisa legal para entregar para eles nesse ano. Tá bem, valeu. Bárbara, Werner, obrigado. Pamela, obrigado por ter vindo. Agradeço. Um abraço pessoal de Capão do Leão, né? Isso, Capão do Leão. Isso aí, muito bem. Que fazia parte, então, né, de Pelotas e por isso faz parte também da pesquisa. Muito bem. Nós temos agora 24 do Restando para as 9. Nós vamos para o quadro Memórias da Zona Sul com a Cíntia Piegas. Depois tem um comentário.